Uma boa noite. Gostaria aqui de cumprimentar o senhor presidente, o vereador Eduardo, a quem eu cumprimento aqui os nobres colegas. Cumprimentar o ex-vereador da cidade, Cícero D'Água, a quem eu estendo o cumprimento à população aqui presente. E, enfim, cumprimentar aqueles que nos acompanham pela internet, através da Câmara Digital. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente, imortalizou uma frase: nunca antes na história desse país. E alumínio caminha justamente e alumínio abraçou essa história. Porque nunca antes na história do alumínio nós tínhamos visto essa Câmara ter que unir forças, por exemplo, para se manter uma escola na nossa cidade. E ter que falar, olha, prefeito, é uma escola que está indo embora, não é um presídio que está vindo na nossa cidade. Nós nunca tínhamos visto nenhum tipo de perseguição política na prefeitura municipal. Digo aqui com todo orgulho, o ex-prefeito, até mesmo aqueles seus inimigos que apoiariam um outro candidato, foram mantidos em cargos comissionados até o fim da legislatura. O senhor Zé Tizeu manteve, mesmo aqueles que estavam erguendo bandeira de outro candidato, mas nunca levou por questões políticas ou por questões daqueles que atacam a administração ou não. Eu sinto em dizer, é lastimável que uma pessoa não possa expor um motivo de revolta, do qual aqui essa Câmara foi muito feliz na outra versão, e todos deixaram bem claros que não apoiam nenhum desse tipo de conduta. E a família, que já sofreu com o acontecimento, tem que se preocupar com relação ao estágio, como se aquela pessoa que fizesse estágio teria que arcar com essa consequência. São coisas que nunca vistas na história de alumínio. Como faltar árbitros ou R$45 para se realizar um campeonato municipal. Nunca. Acho que nem quando alumínio era distrito de Mairinque, isso aí nunca ocorreu. E é o caminho que caminha a nossa cidade, e que nós esperamos, né? Que dentro em breve já tem pessoa que nos encontra, olha, estou rezando para acabar isso, para que alumínio volte a prosperar, a caminhar. Pois não, vereador? Só somar ao rol do nunca antes, não nos esquecendo também que nunca antes na história desse município as crianças ficaram sem livro nas escolas, né? E somar também que nunca antes na história desse município houve paralisação parcial dos serviços públicos, como houve na administração Jacó Saldo. São essas as considerações. Obrigado pela parte, vereador. São coisas infelizes, e que essa Câmara, sim, Augusto, deve proteger o cidadão. Essa Câmara tem que ter compromisso com a população de alumínio, né? O que é certo tem que aplaudir, e o que é errado nós temos que punir. Então, eu já deixo claro aqui, vereador, em público, que se depender da minha assinatura, muito embora por nós sermos aqui da mesma bancada, talvez haja um conflito, mas faço o gosto de participar dessa possível comissão para se apurar. A gente sabe que aqui na cidade de Alumínio o estágio é algo fantástico, que essa casa já brigou pelo estágio, algo muito interessante. E que pelo volume dos estagiários que existem na nossa cidade, é um volume excelente, porque muitos jovens têm a oportunidade de estar fazendo estágio. O que nós somos contras é justamente dar estágio para aquela pessoa que não precise. Por quê? Porque você tem a pessoa que faz um curso técnico ou um curso superior, que obrigatoriamente tem que fazer o estágio, de repente ele está competindo com uma pessoa que começou a cursar a faculdade no primeiro ano. Ou seja, o estágio muitas vezes está servindo como um trampolim de emprego, na verdade, perdendo a finalidade que é o estagiário. E nós combatemos aqui, por exemplo, alunos de arquitetura, foi lido aqui na época, e teve inclusive uma audiência pública com a ex-diretora de educação, que nós acompanhávamos, por exemplo, uma pessoa que faz engenharia, por exemplo, fazer um estágio na delegacia de polícia. Quando ali, a não ser que tivesse uma obra sendo realizada ali, daria credibilidade ao estágio. Mas a delegacia é um estágio para alguém, por exemplo, que seria mais coerente, e um aluno da faculdade de Direito, ou talvez uma administração de empresa, para se aprender algumas rotinas, mas eu acho válido, sim, de se apurar isso. Então eu deixo aqui o meu apoio, e também a família, o que precisar, também me coloco à disposição de
de tá ajudando. É lamentável, como o vereador Eduardo bem pontuou aqui, nós abrimos o jornal, né, e você vê na cidade, o evento do Falcão aqui em Alumínio, foi um evento que atraiu muita gente. Salvo engano, eu estive lá na associação, com o presidente da associação, que foi um evento também em parceria com a associação. Até às 12 horas, tinha sido trocados mais de 800 ingressos, mais de 800 litros de leite. Então é um evento que tem que ser dado um incremento. Mas como bem o Eduardo pontuou, como se você estiver na sua residência, deixar de almoçar e de jantar, né? Para você, por exemplo, comprar um relógio. São coisas que a gente acaba colocando, né, a carroça na frente dos burros. Porque não é possível que a administração deixe faltar o valor aqui citado, não sei se é 45 ou 100 reais, e não se pratica o esporte. Porque o esporte foi uma das matérias muito debatidas no plano de governo do prefeito. E infelizmente hoje o esporte em Alumínio está morto. Todo final de semana sai uma reclamação. Saiu no último jornal aqui inclusive ele estava lá no evento do Padilha, reclamando justamente do esporte, falou: Alexandre, como que vai funcionar o esporte em Alumínio? Como que vão funcionar as escolinhas? Só funciona porque Alumínio ainda tem pessoas guerreiras. Foram homenageadas, como tem o Bigorilo, como tem o Pelé, como tem o Genário, que abrem mão de estar com a família para estar indo lá na quadra e dar treino gratuitamente. Muito embora a gente já viu falar muito de trabalho voluntário, mas essas pessoas não, essas pessoas estão indo lá seriamente, estão indo lá porque gostam e merecem. Agora, não é justo que a prefeitura não invista coerentemente numa área tão importante, que envolve saúde, envolve segurança, envolve outras tantas, que já foi debatido. E eu acredito que são graças às pessoas, né, como a gente vê um empenho aqui hoje na cidade, dessa Câmara com relação à Sabesp, e dessa cidade, do Milani, do Edson também, que a gente acredita que as coisas possam melhorar, depende da gente. Nós estamos aqui empurrando a carroça, mas como o Eduardo pontuou, a Sabesp é um assunto que o prefeito tem que mandar o assunto para a Câmara. O assunto tem que ser enviado pelo prefeito. E nós já tentamos cobrá-lo várias vezes, ficou acordado que seria feito audiências públicas, e o assunto não andou. Como a gente vê que não anda, o assunto da regularização de terra aqui em Alumínio. As pessoas têm que comprar área fora da cidade, porque aqui em Alumínio não tem, por exemplo, financiamento, as pessoas não podem levantar o fundo de garantia para fazer compra dos imóveis. São assuntos importantes, que infelizmente, nós da Câmara fazemos o possível, e aqui indistintamente todos os vereadores, e contudo a gente não vê o assunto andar. Ou se não anda, a gente não tem uma explicação, uma justificativa plausível que a gente compreenda esse tipo de coisa. Pergunto, a questão da database dos servidores, a administração atual foi tão generosa, como diz a resposta, atendendo uma solicitação da empresa. E por que não dá a mesma atenção de atender a solicitação do servidor, que está tendo a sua database, até hoje não veio o projeto aqui, sequer para discutir? Vai ser colocado goela abaixo aqui dos vereadores e a gente vai ter que justificar, sabe como? Olha, nós temos que votar, porque senão... Ou seja, você não tem como como debater o assunto e como colher maiores informações com relação a isso. E ao mesmo tempo que você vê se falando, olha, nós argumentamos a situação da empresa, fiz um requerimento aqui, Alumínio tem o transporte, já foi mencionado, mais caro da região. Que a pessoa para vir, por exemplo, eu trouxe uma senhora de carona esses dias, ela estava ali no Irema, tem que descer ali no pedágio, pegar o ônibus e ir para o Tararéu Alto. E contudo a prefeitura, por exemplo, implanta as escolas aqui de dança, por exemplo, e olha, não temos dotação orçamentária para dar para as mães dessas crianças acompanharem os filhos. Ou seja, ou a mãe deixa uma criança de 6 anos vir sozinha, né? Ou ela tem que desembolsar ali R$6 na semana, ali dá 12, de repente para alguns são poucos, mas no mês ali são R$60, que é o custo como se ela estivesse pagando esse tipo de fato. E a gente não vê também a questão, por exemplo, com relação à Sabesp, aqui nas ruas, uma vergonha. Estamos votando um projeto aqui, eu tenho certeza que os colegas irão aprovar,
Olha que absurdo que chega de você ter que colocar multa diária para a empresa, para ela poder estar cumprindo uma obrigação que não precisava de nada disso, mas você tem que mexer no bolso da empresa. E não adianta essa Câmara aprovar a lei, que eu tenho certeza que será aprovada na próxima sessão. Então hoje tem um buraco aqui, digamos, em frente ao Taraborelli. A prefeitura vai notificar a Sabesp, ela tem 5 dias para fechá-lo. Ou sob pena de multa diária, que nós havíamos estipulado algo em torno de R$1.000 para machucar mesmo. E eu pergunto, essa lei não vai valer de nada se a administração não se empenhar em ao menos fiscalizar. Jundiá, Sabesp, não tem nenhuma notificação de mau uso. Todo mundo vê. Mas e aí, cadê a notificação da empresa? E estatisticamente, veio aqui, por exemplo, na semana passada, o capitão Sandro mostrou as estatísticas da polícia. Se nós não registrarmos o boletim de ocorrência, reclamarmos, procurarmos os órgãos competentes, ele não sabe. É o mesmo ocorre com a Sabesp. Se vier o diretor da Sabesp hoje aqui falar com o Isaías, que é o responsável, Isaías, como que está a sua atuação no município? Está 100%, porque não tem reclamação, exceto da população, do executivo não tem uma notificação sequer. É como se o executivo não tivesse nenhuma obrigação, e não é assim, a obrigação do saneamento básico, da água, é da prefeitura. Ela apenas transferiu o serviço para a Sabesp. A obrigação é da prefeitura, a prefeitura tem que ser cobrada e tem que se tomar providência. Felizmente, são coisas que a gente, como eu disse, parece não são colocadas como prioridades. Por hora, são essas as minhas considerações, encerro minhas palavras. Uma boa noite a todos.